vai continuar falando sobre esse assunto, sobre esse posicionamento que deve acontecer até a próxima quarta-feira, sobre a questão justamente ali de como fica essa segurança do ex-presidente Jair Bolsonaro até lá, se pode acontecer alguma mudança, alguma ordem para criar, quem sabe, esse núcleo de intensificar essa segurança ali próximo à casa do ex-presidente. Eu convido para a conversa agora Mozar Carvalho, advogado criminalista, doutor pela Universidade do Museu Social Argentino, que está aqui com a gente. Mozar, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Esse posicionamento, então, ali da PGR, ele deve determinar ou, pelo menos, fundamentar uma possível prisão preventiva ou manutenção da prisão domiciliar? Boa tarde. Boa tarde, Maicon. Obrigado por estar de volta. Maicon, essa é uma situação que ainda nós estamos tendo aí uma série de movimentos, tanto da parte da PGR, quanto também da parte do ministro Alexandre de Moraes, mas essa situação da PGR é apenas para opinar em 48 horas sobre as explicações dadas aí, conforme a Paola muito bem já colocou aqui de uma forma bem própria, só para opinar especificamente a respeito das explicações da defesa. Esse é um passo processual, Maicon, que antecede a nova decisão do relator, ou seja, ele vai manter ou então ele vai agravar ou vai, quem sabe, flexibilizar o que a gente não acredita diante da circunstância que a gente analisa e vê aí no mundo jurídico hoje com relação a esse caso. Ele pode até flexibilizar ou manter ou agravar, conforme eu disse. E a prisão cautelar, temporária, ou a prisão aí, nesse caso, a prisão preventiva, ela é decretada antes do julgamento, ele já tem ali uma cautelar de uma prisão domiciliar, mas para proteger a investigação, para proteger possível fuga do presidente, conforme já especificado aqui, mas ela exige provas claras do risco, provas claras, nesse caso, da fuga do presidente, não só suposições. O que nós vemos é um rito jogando aí contra o relógio. Agora a palavra está com a PGR e depois vai ser a caneta do ministro Alexandre de Moraes. Mozar, uma questão que eu trago agora aqui para a gente é, olhando essa preocupação ali da base governamentista, se existe essa possibilidade ali de fuga, digamos que a PGR se manifeste favorável à necessidade, pode ser que essa segurança seja intensificada, que haja uma estrutura somente para monitorar o ex-presidente ali nos arredores do condomínio, que pode ser feito numa situação como essa? Pode ser feito sim, Maicon. Eu vi aqui, você acabou de colocar um depoimento apaixonado aí, uma fala apaixonada pelo Lindenberg Faria, e embora a defesa afirma totalmente o contrário, a defesa fala tem uma possível peça política, uma guerra jurídica aí contra o presidente, o ex-presidente Bolsonaro, mas a tese é simples. Se há uma possibilidade de fuga, se diz que, em suma, há sim uma possibilidade de fuga, há a possibilidade de se colocar, sim, um policionamento mais extensivo, colocar ali de uma forma policiais, de uma forma mais intensiva, colocar ali em volta da casa do presidente, ter ali uma situação de vigilância mais ostensiva para evitar a possibilidade de fuga. Pelo que a gente vê dos governistas, essa é a preocupação deles. Eu não sei se tudo isso acaba sendo peça de um grande espetáculo por conta do julgamento que vem aí na semana que vem, mas se há essa possibilidade, se for analisado, se for visto que há realmente essa possibilidade, é claro que justifica, sim, colocar um policionamento mais ostensivo na frente ali ou aos arredores, tanto da embaixada quanto da casa do presidente. 3 horas e 52 minutos, você pode continuar participando com a gente, mandando a sua mensagem ali pelo espaço de comentários. O Antônio Carlos Monteiro falando que nenhuma das duas prisões é justa, assim como ele, você pode participar com a gente pelo espaço de comentário. A gente esteve vendo muitas pessoas participando ali, você também pode mandar a sua mensagem. Daqui a pouquinho a gente vai trazer os dados concretos dessa pesquisa, falando justamente sobre a opinião. Quem concorda com essa prisão, quem concorda justamente com as previsões
que tem ali de as possibilidades, num possível cenário em que essa prisão seja convertida, se você concorda ou não, daqui a pouco a gente traz os detalhes. Enquanto isso, eu sigo aqui no nosso bate-papo com Mozar Carvalho, advogado criminalista. Mozar, com base no que foi apresentado ali pela PF nesse inquérito, na sua visão e com base também nas últimas decisões ali tomadas pela PGR, o que se espera? Pode vir um parecer ali favorável justamente para essa prisão ser convertida de domiciliar para uma prisão temporária ou a manutenção dessa prisão domiciliar, já que nós estamos ali há praticamente uma semana do início do julgamento? Michael, essa é uma pergunta muito boa. Numa situação de normalidade, eu costumo dizer, numa situação de normalidade jurídica, o que nós não vemos hoje há de se fazer justiça aí a esse momento em que nós vivemos, não se daria uma prisão cautelar hoje, não se encarceraria hoje o presidente. Justamente porque em nenhum momento a gente percebeu aí nos movimentos do presidente, durante todos esses anos aí enfrentando esses processos, em nenhum momento a gente percebeu qualquer movimento de fuga dele ou tentando se esquivar em qualquer situação de ser condenado, em caso de condenação. Ele sempre tem respondido a todos aos anseios da justiça, toda vez que é chamado à justiça, ele está presente na justiça, ele e seus defensores. O que nós vemos é, sim, um ruído muito grande, e se isso se confirmar que houve realmente uma tentativa de evasão aí, de se esquivar da pena, de se esquivar de ser julgado, de se esquivar de ser condenado, pode sim vir a ser condenado. Mas numa situação de normalidade jurídica, eu penso que hoje não. Pelo que entendemos, e essa foi a sua pergunta, pelo que a gente está vendo, o andar da carruagem, eu penso que pode sair sim a prisão do presidente Bolsonaro. Porém, a gente não pode esquecer que hoje está tendo uma pressão externa aí ao judiciário. O judiciário está muito tensionado por conta dessa tensão externa do presidente Trump, tanto as medidas também cautelares externas do presidente Trump, aí, com lei Magnitsky e tudo mais, outros juízes da Suprema Corte sendo aí com possibilidade de ser atacado pela lei Magnitsky. Eu penso que é difícil a gente dizer, fechar a questão sobre qual vai ser a posição depois dessa manifestação da PGR. O que a gente está vendo é um endurecimento muito grande por parte do judiciário, principalmente por parte do Alexandre de Moraes, e o que a gente percebe é que talvez sim venha uma prisão cautelar do presidente Bolsonaro. O que a gente percebe é que o que a gente sabe é que a prisão cautelar ela não é baseada em rascunho, do jeito que a própria Paola falou ainda agora mais cedo, sobre o rascunho aí da esposa do senador Flávio, porque rascunho não é manuscrito de fuga, mas no tabuleiro das cautelares a gente sabe que pode virar uma peça importante. E detalhe, Maicon, o juiz ele não precisa ter certeza absoluta também para ele poder decidir sobre uma determinada cautelar. Basta um forte indício. Por quê? Porque a decisão final em sentença, ela vem durante o tempo do julgamento, ao final do julgamento. Então, basta ele ter aí um forte indício de que está havendo aí um movimento da fuga do ex-presidente Bolsonaro, pode sim ser decretada a prisão cautelar. E a gente fica muito instável para fechar a questão, ou que vão conceder, ou que não. Há muita possibilidade de conceder e há muita possibilidade também de não conceder. Mozar, você trouxe ali para a gente a base realmente da interferência exterior ali, seja por parte do governo de Trump, seja por parte ali da Argentina, caso viesse a conceder esse asilo. Analisando ali uma possível condenação no futuro, ele conseguindo abrigo, seja numa embaixada como essa, inviabilizaria o cumprimento dessa decisão? Existe a possibilidade, por exemplo, dele sendo condenado e estando dentro da embaixada de não cumprir essa decisão e permanecer lá dentro? Michael, nós fazemos parte de um sistema jurídico a nível internacional, e o direito internacional que nós somos signatários, nós somos signatários de muitas leis, muitas das vezes, muitos tratados, que permitem a extradição de determinados infratores quando estão sob o domínio de determinados países que fazem parte aí da nossa relação jurídica,
que fazem parte aí da nossa boa relação também política. Porém, o que a gente percebe nos Estados Unidos, se ele for, por exemplo, a embaixada dos Estados Unidos, ou uma embaixada que tem aí uma situação afeta aí ao presidente Bolsonaro, se tiver aí bem alinhado as questões voltadas aí ao que a defesa do presidente Bolsonaro costuma colocar, a gente pode não ter essa extradição concedida. E se ele for para uma embaixada, certamente ele vai estar num território que não é o território nacional, não é o território brasileiro. E quando ele estiver nessa embaixada, se ele estiver nessa embaixada, ele não tem a possibilidade, a menos que o governo desse território, dessa embaixada assim conceda, ele não tem a possibilidade de ser alcançado pela Polícia Federal, pela Justiça, ou em caso de uma prisão. Então, há a possibilidade sim, se ele for para uma embaixada que estiver ali totalmente afeto à sua defesa, ou se estiver ali pensando junto com ele, ou decidindo junto com ele nessas circunstâncias, de entender que ele não cometeu esse crime, ou não queira participar, não queira colaborar com o Brasil na questão da extradição, aí corre-se o risco, sim, do presidente Bolsonaro ser condenado e sequer cumprir pena. Mozar Carvalho, advogado criminalista, doutor pela Universidade do Museu Social Argentino, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Poder Expresso. Obrigado, Maicon. Quando precisar, estamos aí.